Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje a gente vai continuar uma saga aí de alguns vídeos que eu tenho feito que envolvem números irracionais. Então, envolve a construção de números irracionais, mas utilizando essas medidas para construir polígonos, tá? Então, a ideia desse vídeo é: você já sabe construir um polígono regular, um octógono regular, por exemplo. Você já sabe construir medidas irracionais, né? Então, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre essas duas bases importantes para olhar para esse exercício que a gente vai construir agora. E aí, agora que você já sabe isso, a gente vai juntar as informações. Então, a proposta desse exercício é construir um octógono regular inscrito em uma circunferência de raio raiz de 40, né, centímetros. E aí depois a gente vai determinar um lugar geométrico aqui, que é o de paralelas, também distando uma medida irracional. Então, esse é o exercício já mais avançado, né? Então, se você ainda não viu a construção do octógono regular, se você ainda não viu também construção de números irracionais, eu tenho um vídeo aqui no canal, tanto do teorema do triângulo retângulo, como que a gente utiliza, né, o famoso teorema de Pitágoras, como construções de racionais, outros exercícios de aplicação, tá bom? Aqui eu vou ser um pouco mais objetiva, eu vou juntar o nosso problema como um todo. Fiz um esboço aqui pra gente. Se esse polígono é um polígono regular, né, um octógono no caso, ele vai ser um polígono de 8 lados, onde todos os lados e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Não representei o ângulo aqui, mas representei todos os lados, né, só para não ficar muito poluído. Então, meu primeiro passo é construir esse octógono. Só que esse octógono, ele está inscrito em uma circunferência de raio raiz de 40. Então, essa medida não é uma medida que eu tenho na minha régua, porque ela é uma medida irracional. Eu preciso antes realizar a construção dessa medida. Para realizar essa construção, então, eu já fiz aqui embaixo dois triângulos auxiliares que vão ajudar a gente a pensar. Vamos olhar para esse primeiro que tem um raiz de 40. Então, eu sei que se eu tenho um triângulo retângulo cujo um dos catetos mede raiz de 40, e aí, quais serão as outras medidas, né, possíveis? Nesse caso, eu coloquei a hipotenusa como sendo raiz de 49 e um outro cateto sendo raiz de 9. Esses dois números aqui, tanto raiz de 49 quanto quanto raiz de 9, são números aí, são quadrados perfeitos, né? Nesse caso, é 7 e 3. Então, são números aí que eu consigo construir com régua e compasso. Então, lembra o que a gente já conversou e aí a gente já mostrou por quê? Mas se eu tenho um triângulo onde eu escrevo todos os seus catetos em modo de raiz quadrada, quer dizer, todos os seus lados, né? Raiz quadrada de alguma coisa, de outra coisa, de outra coisa, necessariamente a soma dos radicandos dos catetos vai resultar no radicando da hipotenusa. 40 mais 9, 49. Coloquei tudo em raiz, né? E aí a ideia é que esses outros valores que a gente precisa, né, já que a gente já tinha um raiz de 40, sejam números aí que a gente saiba construir, que são os quadrados perfeitos. Raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, e assim sucessivamente, beleza? Um lembrete. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou virar a página, eu vou construir aqui o raiz de 40, porque do outro lado a gente não vai ter espaço, então, eu vou construir um triângulo retângulo, cujo um dos catetos vai medir 3 centímetros e o outro vai medir 7 centímetros. Automaticamente, esse daqui vai medir raiz de 40. Então, vamos lá. Construção de triângulo retângulo também a gente já tem aqui no canal, né? Então, uma construção simples. Vou começar aqui com ponto. Vou marcar 3 centímetros, que é a medida desse cateto. Então, até aqui. Eu vou nomear só para a gente poder conversar melhor, tá? Então, x, y. Mas você aí, quando você estiver construindo, não precisa, porque essa daqui é uma construção auxiliar. Vou construir essa perpendicular, né? Já que a gente tem aqui o ângulo reto. A gente também tem vídeo aqui no canal de construção... Ih, meu compasso tá ruim. De construção de perpendicular. Eu tô precisando cuidar do meu compasso, hein, gente? O outro tá ruim, esse daqui tá meio frouxo. Enfim. Ah, tá vendo? Ficou até errado. Que ele abriu. Deixa eu apertar aqui um segundo. Voltei. Esse daqui não tá com a ponta muito grande, mas ele tá mais apertado, né? Vamos fazer desse daqui, então. Então, vamos lá. Então, aqui, o que eu tô fazendo, né? Construção da perpendicular. E aí, eu sei que nessa perpendicular aqui é onde eu vou ter o meu Z, né? Eu já tenho x e y, o Z tá a 7 centímetros de y, né? Ele vai estar nessa reta. Então, eu vou pegar 7 centímetros aqui na minha régua, vou transportar essa medida com o meu compasso, concentro em Y, desculpa,
eu vou marcar a intersecção aqui, né? Vou precisar prolongar, porque não deu certinho a intersecção. E aí, aqui eu tenho que esse segmento aqui é o nosso segmento que mede raiz de 40, né? Então, aí, se você for meu aluno, no geral, você pode fazer isso no espaço de rascunho, né? Só finalizar no exercício, ou, enfim, às vezes pode até ter espaço no mesmo exercício, né? Se você organizar bem. Até dava para eu construir aqui, eu imagino, mas eu quis, enfim, né? Deixar um espaço maior. Então, para construir o octógono regular, eu vou pegar essa medida que eu já fiz, o raiz de 40. Vou transportar essa medida com o meu compasso. Voltei para cá. Então, vamos lá. Vou marcar um ponto que vai ser o meu ponto X, que eu chamei de X. O centro da circunferência é circunscrita ao nosso polígono. Vou traçar essa circunferência aqui. E agora, então, é para isso que eu vou usar a raiz de 40, para poder fazer essa circunferência. Agora, nós vamos, de fato, realizar a construção do octógono, né? Então, lembrando aqui, a gente já tem vídeo sobre isso, que eu explico, justifico por que aqui eu vou ser mais objetiva. Começo marcando um diâmetro qualquer, não vou marcar o diâmetro em si, vou só marcar os extremos. Vou construir a mediatriz desses dois pontos. Não vou traçar a mediatriz em si, vou só marcar a intersecção dessa mediatriz com a circunferência. Então, aqui, esse ponto e esse. Esses 4 pontos que eu determinei, eles são vértices de um quadrado de diagonal, né? Esse diâmetro que é 2 raiz de 40, no caso, né? Então, isso também é como a gente constrói um quadrado dada a diagonal. Como eu quero um octógono, agora eu vou construir a mediatriz desses dois pontos. Ou desses dois, enfim, quaisquer dois, né? Como o X já pertence à mediatriz, eu só vou marcar um outro ponto. Então, venho aqui, traço, eu vou alinhar aqui e já vou vir e já vou marcar tanto esse ponto aqui, quanto esse ponto. Gente, sei lá, eu vou nomear aqui de acordo com o que eu tenho aqui, né? Então, eu tenho H, S, T. Eu não tenho ainda o vértice E, por exemplo, mas já tenho o vértice L, já tenho o vértice M, já tenho o vértice A. Eu poderia fazer o mesmo processo aqui de construir a mediatriz de TL de novo, e aí eu encontro o EC, mas lembra que eu já falei em outros vídeos, né? Eu já tenho o lado do octógono, já tá aqui. Então, ao invés de fazer todo o processo de novo, eu só vou vir aqui e vou transportar a medida. Venho aqui, transporto a medida. Pronto. Eu vou vir aqui em rosa. Nossa, eu sempre me sacaneio. Em rosa, vou traçar o nosso octógono. E se o exercício fosse só construir um octógono inscrito em uma circunferência de raio raiz de 40, a gente já teria finalizado, né? Então, seria esse o processo. Mas a gente ainda tem mais uma etapa, né? Quando você for fazer isso daqui que eu tô fazendo, tenta tomar bastante cuidado para tentar fazer o mais preciso possível. Eu faço sempre numa posição um pouco desfavorável, né? Que eu faço de lateral, mas você aí fica bem em cima da folha e consegue enxergar um pouco melhor, para deixar o mais preciso possível. Vou finalizar a nomeação, aqui eu vou chamar de E, aqui eu vou chamar de C. Esse é o nosso octógono. Agora, vamos fazer a segunda etapa. Determine todos os pontos que distam raiz de 17 de uma das diagonais do polígono. Aqui eu tenho 3 coisas importantes, tá? Primeiro, eu preciso saber o que é uma diagonal. E aí, vocês erram, vocês vacilam, tá? No geral, quando eu pergunto meus alunos, eles falam, é uma coisa assim. Mas isso daqui, o que é isso, né? O que é isso aqui? Quer dizer que a diagonal sempre vai ser atravessada? A diagonal não pode ser horizontal, a folha, por exemplo, ela sempre tem que ser assim? Não, né? Então, isso é uma coisa que acontece muito, tá? Então, se eu te dou aqui Ixi, vou fazer aqui mais pro cantinho. Se eu te dou aqui um quadrilátero qualquer, por exemplo, esse daqui, eu tenho que essa é uma diagonal, mas essa também é uma diagonal, certo? 2 diagonais. Se eu te dou um polígono assim, um quadrilátero assim. Nesse caso aqui, as diagonais estão meio assim, né? Como os alunos fazem. Meio diagonal, né? Meio inclinada. Aqui, as minhas diagonais estariam assim, horizontal a minha folha e vertical a minha folha, né? Se eu tiver um triângulo, por exemplo, um triângulo não tem nenhuma diagonal. Se eu tiver um hexágono, ele já tem várias diagonais. Isso é uma diagonal, isso é uma diagonal.
isso é uma diagonal. Eu também consigo representar outras diagonais, isso é uma diagonal, isso é uma diagonal, e eu poderia prosseguir, né? Tem muitas diagonais. Então, você precisa saber a definição do objeto e não só o que parece ser, certo? Isso daqui é coisa de primário, né? Que dá uma ideia, mais ou menos assim, mais ou menos assim. Tem que saber a definição formal. A definição formal de diagonal é um segmento formado por vértices não consecutivos de um polígono. Ou seja, se eu tenho vértices consecutivos, por exemplo, AB está formando um lado, BC forma um lado, então não é uma diagonal. Vértices consecutivos formam lados. Vértices não consecutivos, por exemplo, AC, formam uma diagonal. Por exemplo, AX forma uma diagonal, AY forma um lado porque são vértices consecutivos, certo? Por isso que um triângulo não tem diagonal, porque ele só tem vértices consecutivos. Esse com esse forma um lado, esse com esse forma um lado, e assim sucessivamente, certo? Então, quando eu olho aqui para um octógono regular, eu tenho muitas diagonais. EA, EC, EH. De cada vértice, eu parto 3 diagonais, porque não pode ser ele nem os vizinhos, tá? Tô falando muito sobre diagonal aqui, só queria dar uma retomada, mas enfim, tem bastante coisa. O que você precisa saber para esse exercício? Que é uma diagonal, né? Então, a gente sabe que é algumas diagonais. Então, vamos lá, vamos escolher uma diagonal. Aqui eu escolhi a diagonal EA, então aqui eu também vou escolher a diagonal EA. Vou traçar essa diagonal. Você poderia escolher outras opções. Escolhi essa. Tá bom. Agora o meu exercício me pede para determinar todos os pontos que distam raiz de 17 de uma das diagonais. Distar, né? Então, aqui seria, na verdade, de uma reta que contém uma das diagonais. Distar de uma reta é uma paralela, certo? Uma, duas paralelas, na verdade. Então, aqui a gente vai precisar construir paralela. Então, precisa saber o que é diagonal e precisa saber aqui qual que é o lugar geométrico que determina todos os pontos que distam de uma reta. Que distam raiz de 17, aí aqui eu acrescentaria, né? De uma reta que contém uma das diagonais. Então, a gente vai construir paralela, distando raiz de 17. Para construir raiz de 17, eu vou construir um triângulo retângulo com catetos medindo 1 e 4. E aí, a minha hipotenusa vai medir raiz de 17. Então, eu vou vir aqui no cantinho. Vou usar essa reta mesmo aqui. Vou usar o próprio Y que eu tenho. Aqui eu coloquei raiz de 17, raiz de 16 e raiz de 1, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui medindo 4. Opa, quase. Medindo 4. Eu poderia até usar esse daqui, né? Mas senão vai confundir muito vocês. Agora, eu vou construir uma perpendicular por Y. Venho aqui. Construo uma perpendicular. E aí, nessa perpendicular, eu vou pegar 1 centímetro, que vai ser a medida do meu outro cateto. Então, eu vou vir aqui, tracei, vou pegar 1 centímetro, pronto. Ou seja, essa medida aqui, que é a hipotenusa desse triângulo, mede raiz de 17, né? Essa é a medida que eu vou utilizar. Aqui, o raiz de 40 estava no cateto, aqui ele tá na hipotenusa, né? O raiz de 17. Vamos lá, vamos construir paralelo, então, né? Escolhe um ponto qualquer, por esse ponto traça 2 aqui, então a gente vai construir perpendiculares. Lembra que existem muitos modos de construir paralela, né? Você vai aí no caminho que faz mais sentido para vocês. Eu tenho aqui um vídeo no canal que eu falo sobre paralela como lugar geométrico, eu justifico, eu apresento a construção, enfim. Aqui a gente já está apropriado desse conceito, né? A gente só está aplicando em um exercício. Mas quero lembrar também que o modo que eu construo lá no vídeo é uma possibilidade, não é a única, né? Tem outros modos de construir paralelas aí. Então, construir aqui 2 perpendiculares a essa reta. Como eu sei que a distância da paralela é raiz de 17, eu vou pegar essa medida aqui, raiz de 17. Venho aqui, raiz de 17, raiz de 17, raiz de 17, raiz de 17. Eu vou vir aqui com a minha caneta verde, nessas intersecções, vou marcar essas retas. Essa reta aqui eu vou chamar de reta R, igual no meu esboço. Essa reta aqui eu chamarei... Eita, calma aí. Eu chamarei de... Desculpa, escorregou minha folha aqui, enfim, fiz de caneta
já foi. Essa é a reta S. E o nosso conjunto solução, então, desse problema são as duas retas, reta R e reta S, né? Então, essa é a construção do problema. Esse problema pode te pedir aí quantas soluções são possíveis, né? E aí perceba que a partir do polígono construído, se eu considerar o polígono construído, a gente precisa olhar aí alguns outros elementos. Então, quais são as escolhas que eu precisei realizar? No caso desse problema, eu precisei realizar a escolha da diagonal. Qual diagonal eu ia representar? Cada diagonal que eu escolhesse, eu teria duas paralelas diferentes. Então, para cada diagonal, eu tenho duas soluções, certo? A reta R e a reta S. O que eu preciso saber? Quantas diagonais eu tenho? Você pode contar uma a uma, mas eu quero lembrar aí que a fórmula para a quantidade de diagonais é n vezes n menos 3 dividido por 2. N é o número de lados. No caso desse polígono, a gente tem 20 diagonais. E aí você faz a conta, você substitui. Eu tenho 20 diagonais. Para cada diagonal, eu tenho duas retas, então eu tenho nesse exercício 40 soluções. Certo, gente? Essa é a ideia. É um exercício complexo, né? Vai trabalhando aqui com vários conceitos. Eu considero um exercício bastante interessante para retomar algumas construções. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?